Sejam bem-vindos ao domingo mais importante da semana. 2025 mal começou para o mercado de cripto e muita coisa já aconteceu. E com base em tudo que eu vou te mostrar aqui, eu já fiz algumas mudanças na minha carteira. Vou te falar quais mudanças, o que eu estou esperando já para o início do ano e qual que é a expectativa de uma forma geral, que no geral, já te adiantando, é positiva. Então, vamos lá. Muito se fala sobre a corrida para comprar Bitcoin. Será que já vai começar? E só para contextualizar, dezembro o mercado começou a cair, entramos em uma correção e por enquanto nós não temos sinais de alta. Pelo menos se você olhar para o volume negociado em Bitcoin, que ainda está batendo um valor baixo e a gente precisa um aumento de volume realmente, como essa matéria diz, para voltar a ver novas máximas no Bitcoin. Então, com base nisso, será que a gente vai ter essa expectativa toda acontecendo? Então, eu vou abordar alguns assuntos importantes aqui nesse vídeo com você. A expectativa para esse primeiro mês, já que a gente já começou, eu acredito, na minha opinião, tá? O ano de uma forma positiva, então isso aí já dá muita pista do que pode rolar já para janeiro como um todo. E também alguns sinais importantes do fechamento de 2024 para o Bitcoin que dão novas pistas aí sim para uma expectativa positiva em janeiro já de 2025. E aí vem uma situação delicada que eu vou te falar mais sobre, que é um replay de 2020. 2020 teve uma porrada que o mercado sofreu. Será que a gente pode ter isso acontecendo de novo? Algumas similaridades também voltando à tona, o que traz uma certa preocupação. Assim como a MicroStrategy, que é uma empresa que vive comprando Bitcoin, está preocupando o mercado agora. Então, vamos falar mais sobre isso. O recorde de saída de um ETF de Bitcoin, muita gente está usando o ETF como métrica, vamos falar disso. E os Estados Unidos dominando 40% da hash do mercado, dando risco à descentralização, outro assunto. E também o que eu estou fazendo com a minha carteira de cripto com base em tudo que eu vou te falar. E de cara, a Galaxy Research já está falando que o Bitcoin pode alcançar 185 mil dólares em 2025 por conta da adoção internacional dos países comprando Bitcoin. É que a gente sempre fala sobre corrida de compra de Bitcoin. Os países vão começar a perceber que o Bitcoin tem uma importância e que precisa fazer parte da reserva nacional. Então, o Brasil tem reserva em dólar, por que não todos os países terem reserva em Bitcoin? Então, é um assunto que, na minha opinião, vai acabar acontecendo de alguma forma, mas a gente só não pode falar quando e justificar que essa alta que a gente está tendo no Bitcoin vai ser por conta dessa adoção. Eu acho que as pessoas estão adiantando muito, estão entrando no nível de euforia a ponto de deixar qualquer assunto que, para isso realmente acontecer, demanda tempo e não é tão rápido assim. Então muita gente está agindo na irracionalidade, na minha opinião, mas já deixo claro que no médio e longo prazo não acho que seja impossível. Nós temos aí essa barreira falando sobre o volume do Bitcoin, então a gente, por um lado, tá no momento mais devagar, vou falar mais sobre isso, só que a expectativa tá positiva, mas a gente precisa ver algumas respostas. E para entrar mais nisso, presta atenção na diferença que a gente teve de performance de janeiro de 2024 para janeiro de 2025. Então, um ano de diferença no mercado de cripto. Olha a performance, o Bitcoin subiu 122%, Ethereum 60%, XRP 300%, Solana 116%, Dogecoin quase 400%. E aqui eu deixo bem claro o seguinte, se você me acompanha, você vê eu falando sobre o Ethereum, como que ele está atrasado. Por um lado isso é preocupante, mas por outro lado eu já mostrei dados técnicos, está aqui no card, o vídeo só dedicado a essa oportunidade que o Ethereum está dando, na minha opinião. Isso tem a ver com a mudança que eu fiz na minha carteira, eu vou falar mais sobre isso adiante, mas você sabe que algumas assimetrias são oportunidades de uma forma geral e claramente você consegue ver como o Ethereum ficou atrasado, tá? E olha só, se a gente for pegar o desempenho das altcoins na primeira semana de 2025, o Ethereum subiu 10%, XRP 15%, Solana 15%. E o mais interessante é que dezembro foi um mês negativo, um pouco negativo para o mercado, caindo 30%, 40%, 50% algumas moedas. E claramente nesse mapa aqui você consegue ver que a virada de ano foi positiva. A primeira semana de janeiro está sendo boa para o mercado como um todo.
Claro que não está chegando a apagar toda a queda que a gente teve em dezembro de 2024, mas a gente não pode negar que está sendo uma bela recuperação. A gente só precisa de um volume melhor aparecendo. E para gerar um certo volume, nós precisamos de um gatilho gráfico, um gatilho técnico para os investidores falarem assim: vamos investir, vamos comprar isso aqui. E geralmente esses gatilhos, eles precisam ficar claros. E se você for num gráfico semanal, até trouxe uma imagem para você acompanhar comigo. Isso aqui é numa escala semanal. Isso que você está vendo aqui, essa velhinha semanal verde, indica uma possibilidade de formação de fundo. Um fundo sendo formado, e o desempenho dessa semana foi positivo, como você está vendo aqui, já dá indícios de formação de fundo dessa correção. Então tem uma possibilidade da queda que a gente teve em dezembro estar sendo recuperada nessa primeira semana de janeiro. Já pode sacramentar um novo fundo para a gente voltar a buscar novas máximas do mercado, mas você sabe que é muito difícil falar no curto prazo o que vai acontecer sem um estudo mais aprofundado. E aqui vem aquele assunto que ninguém quer falar sobre, eu não vou nem falar para não ferrar o alcance do vídeo, é só você acompanhar aí comigo. E se você voltar um pouco no tempo, você sabe a consequência que isso teve em 2020, com uma queda de 64% no Bitcoin. Nas altcoins a gente nem precisa tocar nesse assunto delicado, porque ninguém quer ver isso de novo acontecendo. Claramente é um assunto que você pode até falar assim: porra, Douglas, eu vou dar dislike nesse vídeo, fica à vontade, mas eu não tô aqui para vender medo para você. É só deixar claro que tá acontecendo isso de novo, tá entrando em tona, só que aí eu trago o seguinte, o questionamento. É muito mais fácil ficar pessimista com o mercado quando ele tá caindo do que ficar otimista. Então o mercado tá caindo, é muito mais fácil a gente ver esses assuntos. Isso acontecendo, a MicroStrategy caindo pra caramba. Você vai ver a ETF perdendo volume, saídas de Bitcoin dos ETFs. Então isso acaba preocupando, mas é muito cômodo ver uma queda sendo abordada, notícias pessimistas. O que é muito mais difícil é você ficar otimista enquanto você vê essa enxurrada de notícias que não são animadoras. Então é aí que você tem que ter controle emocional e não deixar de forma alguma isso afetar o teu dinheiro. Qual que é a minha opinião em cima disso aqui? Isso já aconteceu, não é novidade, então para mim eu não me surpreendo. O mundo, acredito que já tenha uma estrutura para segurar isso aqui. Claro que a gente não quer que isso aqui se expanda, mas em relação a mercado financeiro, não vejo riscos pro presente momento. Acredito que isso aqui possa não afetar de uma forma negativa, assim como foi em 2020. E se você tá achando que você é maluco por ter só moeda de cachorro, de animal na sua carteira, olha isso aqui. A MicroStrategy caiu 40% com a correção do mercado. Então lá no final de novembro, dia 20 precisamente, a MicroStrategy sofreu uma queda. Até minha língua dá uma travada quando eu falar essa palavra. E o que aconteceu? O mercado de cripto caiu. Uma empresa que está 100% em cripto praticamente cai na mesma proporção também. Então a MicroStrategy, agora sim, é, querendo ou não, uma ação no mercado financeiro, tá, tradicional, que tem ligação com cripto. Então, querendo ou não, ela puxa um pouco a volatilidade de cripto, o que torna completamente normal uma correção dessa depois da empresa ter uma grande valorização, claramente por causa do Bitcoin. Então faz tudo parte do jogo. A questão aqui é que ela está querendo fazer uma emissão de ações preferenciais. Isso levantaria uma grana para eles, e eles querem fazer o que com essa grana? Eu vou te dar duas alternativas. Primeiro, torrar essa grana com alguma coisa legal. Segundo, encher o rabicó de Bitcoin. Então o que você acha que eles vão fazer? Claramente vão comprar mais Bitcoin, pelo menos esse é o plano deles. Como eles deixaram até bem claro que isso aqui pode acabar não acontecendo de acordo com algumas situações, mas esse, no geral, é o plano desse senhorzinho aqui que tá doido para comprar Bitcoin, e qualquer oportunidade que ele vê, ele aproveita. Por outro lado, os ETFs estão sentindo a queda do mercado, registrando aqui a BlackRock um fluxo de saída recorde em Bitcoin. Só que aquele negócio, o ETF ele tem duas vias. Ele cresce com a compra de Bitcoin, claramente, mas quando o mercado ele vira de tendência, eles tendem a vender para rebalancear o ETF. Então isso é normal, não existe esse negócio de eu vou comprar Bitcoin para sempre aqui para o ETF e vai subir infinitamente. Isso não
existe, não é assim que o mercado financeiro funciona, por mais que muita gente acredite que isso fica acontecendo, e conto de fadas em cripto não existe, presta muita atenção. E olha só isso aqui, tá? Foi levantado o assunto sobre a descentralização do Bitcoin estar em risco, porque você sabe que o que movimenta, o que mantém a rede são os mineradores. Acontece que as mineradoras trabalham em blocos, tá? Em pools. E essas pools, se você fizer um rastreio, 40% tá nos Estados Unidos e 55% tá na China. Então isso aqui traz uma questão de, pô, dois países estão comandando, querendo ou não, meio a meio, por mais que o Bitcoin tenha sido, a mineração tenha sido banida em 2021 lá na China, isso ainda continua bem claro aqui a divisão do hash rate, do processamento dentro da rede do Bitcoin por conta desses dois países. Então isso aqui, tô só falando o que eu vi na internet, tá? Isso aqui realmente, não vou falar que é super preocupante, porque isso tem várias escalas diferentes, né? Não dá pra gente falar que isso aqui coloca em risco, sendo que a rede pode ter alguma alteração em relação aos mineradores aqui no futuro, mas não deixa de ser um fato curioso que a gente tem que ficar acompanhando daqui pra frente, porque, querendo ou não, a narrativa dentro de cripto, dentro do Bitcoin, é a da descentralização, tá? E eu aqui, finalmente, o que eu tô fazendo com a minha carteira? Olha só, minha carteira está 100% fechada, não estou fazendo novos aportes, parei por aqui. Por que você fez isso, Douglas? Porque nós passamos por um momento de acumulação desde maio, abril até agosto, setembro. Então aquele momento que o mercado estava caindo, era hora de comprar o máximo possível. Ah, mas aconteceu, é fácil falar. Sim, eu estava lá comprando. E aí, agora, com a carteira toda definida, já com certo lucro, já fico muito mais tranquilo de não fazer mais aportes, já que eu já atingi minha meta financeira da minha carteira e pronto, agora é só esperar o momento para fazer uma venda. O foco da minha carteira está mais em médio risco. Se você não sabe o que é médio risco, tá? Eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição e conheça tudo que eu tenho para te ajudar a ter resultado, principalmente organizar a sua carteira. Então, toda essa questão de médio risco eu abordo lá embaixo, aula por aula, detalhadamente para você entender como que você otimiza a sua carteira e como você pode fazer uma coisa que eu já vou te falar. Sendo que a maior parte da carteira está em Ethereum. Eu falei novamente em um vídeo, é muito importante que você se inscreva nesse canal. Por que que Ethereum é uma grande oportunidade, na minha opinião, para o primeiro e segundo trimestre de 2025. E por conta disso, agora eu só estou esperando sinais de exaustão do mercado aparecerem. Só que isso aqui eu já falei várias vezes e continuo falando. Não existe essa de bate X, eu vendo tudo. Isso não existe, porque se esse valor nunca for batido, você nunca vai vender. E você sabe muito bem o que acontece com o mercado de cripto quando o mercado vira de tendência. Eu deixo bem claro que 2025 tem o risco de ter uma queda, uma virada de mercado perigosa. Não estou falando que vai ser agora, mas é bem provável que a gente veja o fim do ciclo de alta do mercado de cripto já em 2025, acompanhada por uma crise. Já falei várias vezes, você tem que acompanhar esse canal para você sempre ficar na linha do meu raciocínio e entender o que eu tô falando, tá? Não tem como fazer tudo em um vídeo de 10, 15 minutos, esse vídeo aqui já deu 5 minutos, então não quero estender demais. Então, para você identificar esses sinais de exaustão, é tudo momentâneo, não tem como chegar agora, eu vou fazer isso quando bater isso. Não, tem que acompanhar o mercado continuamente, porque é um mercado arriscado e volátil, você entende muito bem disso. E aí sim você tem que identificar sinais de fraqueza. Tudo isso, tá? Relação à divisão de carteira, médio risco, baixo risco, alto risco, quais são os melhores projetos, link na descrição, como eu acompanho, como é que eu posso saber os sinais de exaustão e como que eu posso agir da melhor forma na minha carteira, fazendo a melhor venda, otimizando o meu ganho e aproveitando esse momento. Mesmo se agora o momento é desafiador, você consegue aprender a extrair o máximo dele no link na descrição. Tô aqui para te ajudar. Seu like, a sua inscrição é muito importante. No mais, muito obrigado pela companhia. Um grande abraço e tamo junto.